Pronto. Sim, eu estava onde? Pronto. E aí eles, antes estavam saindo às 17, diminuíram para 16h30 e isso aumentou a produção. Depois eles diminuíram a saída para as 16 horas e aí a produção se manteve estável, né? Então não trouxe aí muitos benefícios. Em seguida, voltou-se a trabalhar até as 17 horas, como no 7º período, e a produção aumentou novamente. Foi estabelecido lá no 11º, né, o trabalho de 5 dias com sábado livre. Novamente, a produção aumentou. Lá na 12º período, nessa última parte, então, voltou-se como lá no 3º período. Retirou-se, então, todos os benefícios e verificou-se que a produção alcançou 3.000 unidades por pessoa. Então, na sala de montagem, onde o grupo de mulheres estava, ocorreu o seguinte resultado. Por ser considerado um local divertido e a supervisão era menos branda, trazia um ar de liberdade e de menor ansiedade, né? A conversa era permitida e, não havendo pressão, aumentava a satisfação do trabalho. O supervisor, ele era um orientador, assim as pessoas ficavam mais à vontade para trabalhar sem a pressão da supervisão. O trabalho individual se transformou em uma equipe, né? Pois iniciou-se em um ambiente mais social, facilitando a amizade entre as operárias. Mesmo que a solicitação do desenvolvimento do trabalho fosse de forma normal, ocorreu aí o desenvolvimento de um objetivo comum, o que fez aumentar a produtividade. Então, nessa parte, né, da experiência de Hawthorne, percebeu-se que um trabalho em equipe, com intervalos, e um ambiente com iluminação adequada proporcionavam aí o melhoramento da produtividade constante e a cada melhoria passada aos operários fortalecia-se ali a satisfação das pessoas. Percebeu-se também que a satisfação ela não vem apenas através do aumento de salários, né? Nessa fase, agora a terceira fase, né? Foram 4 fases, agora vamos para a terceira. Nessa fase, o trabalho das pessoas do grupo de controle que estavam isolados consideravam que no ambiente normal da fábrica, a supervisão ela aparentava pressionar muito as situações de trabalho, considerando aí constrangedoras e humilhantes as atitudes da coordenação. Nessa situação, os pesquisadores não estavam observando os fatores físicos, mas a relação entre os funcionários e os supervisores, né? Percebendo aí a necessidade de determinar um melhoramento no ambiente pessoal entre eles. Então, vejam que vai se estudando um pouco a organização, as interações entre as pessoas e a organização, para tentar trazer o quê? Um melhoramento, né, no ambiente de trabalho que ocasionasse, obviamente, também uma melhoria na produtividade. A partir desse momento aí foi criado, então, um grupo de pesquisas para entrevistar os funcionários e verificar quais foram as suas percepções referentes, então, à empresa. Esse modelo ele foi aplicado e recebido de forma satisfatória e era possível a organização ouvir e conhecer as atitudes, sentimentos, opiniões quanto ao trabalho e sugestões referentes ao treinamento dos supervisores. Essa experiência trouxe para a organização um novo modelo de coordenação e a criação de entrevistas, como uma forma de identificar os problemas que eram gerados dentro dessa organização, né? Buscando aí a satisfação dos seus operários. Por fim, a 4ª fase aí da experiência de Hawthorne. Para estudar a organização informal, um grupo de pessoas foi adicionado em uma sala especial, com as mesmas condições de trabalho do departamento. Estavam um observador e um entrevistador do lado de fora para realizar, então, a entrevista com os operários. Nessa fase da experiência, foi verificado que os funcionários, utilizando métodos pouco convencionais, após chegarem ao seu objetivo de produção, eles passavam a diminuir o ritmo de trabalho,
O modelo de pagamento era por quantidade, mas havia ali um salário base em caso de interrupção da produção, né? Mas, caso a produção aumentasse, o salário também aumentaria. A uniformidade, ela foi considerada, então, constante, esse modelo de organização informal, havendo solidariedade dentro desse grupo, constantemente buscando melhorar e incentivar, sem agressividade, aos companheiros a trabalhar mais rápido, mesmo cobrando punições simbólicas, por se tratar de uma experiência. A pesquisa só foi até aí, né? Ela foi suspensa por falta de apoio financeiro em 1932, mas deixou aí a sua influência muito marcada em relação aos princípios da teoria clássica de Taylor, que nós já vimos, também de Fayol, que até então elas eram dominantes no ambiente de trabalho, que era aquela questão lá, né, dos tempos de homem e máquina, né, serem praticamente um só. Então, agora eles começam a considerar as interações humanas importantes. Então, a experiência de Hawthorne trouxe novos princípios em relação à teoria das relações humanas, apresentando aspectos pouco ou nada usados aí na teoria clássica. E a partir desse modelo, nesse momento, ocorreram mudanças no ambiente de trabalho, incluindo o operário como uma parte da operação da organização, né? Então, a gente tem a capacidade... Oi. No slide anterior, ele tinha encerrado a pesquisa por quê? Não vi. Encerrar a pesquisa por falta de recurso, apoio financeiro. Mas eles conseguiram terminar a pesquisa deles? Eles foram só até aquela fase. Se eles interromperam, então eles teriam outras fases para buscar, né? Eles pretendiam continuar, mas não continuaram. Então a gente não sabe o que eles iam fazer. Ok? Eles foram até a quarta fase, que foi a que a gente viu agora. E aí eles teriam continuado, mas não houve recurso, apoio financeiro para que desse continuidade ao processo. Então, a capacidade social, ela faz parte do melhoramento no nível de produção, buscando a informalidade na relação entre o operário e a sua coordenação. Então, a integração social, ela vai facilitar o desenvolvimento pessoal do operário e faz com que ele se sinta parte de um todo, né? Melhorando consideravelmente sua satisfação e também a sua interação no ambiente de trabalho. O comportamento social dos operários, ele não é mais individual, e sim em grupo, né? Pois, caso saiam da linha, eles são punidos social e até moralmente dentro do grupo. Dessa forma aí, os empregados percebem que ficar fora do grupo é uma opção que não poderá ser seguida, pois eles estarão se isolando e, consequentemente, não vão alcançar o objetivo do grupo. Então, é preciso fazer essa interação aí social. Eu já mostrei para vocês aquele videozinho da conformidade social, né? Da espera para uma consulta, que tem um bip, e as pessoas vão levantando. Os grupos... Eita! Vocês estão visualizando aí, gente? Aqui está como se estivesse estudando, tá? Os grupos informais, muitas vezes, eles tinham uma visão diferente das normas formais da organização e dos seus princípios, ficando, então, dependentes do comportamento social de cada grupo interno da empresa. Então, essa empresa está sendo visualizada como uma organização social, com uma estrutura formal e também com grupos informais, que muitas vezes, bicho, agora eu não estou vendo. Eita, hoje está uma benção. Vamos ver se carrega aí. Deixa eu ver se eu fazendo aqui uma cópia, porque eu não entendi por que esse bicho tá.
Eita, Lili, travou foi tudo aqui. Vocês estão me ouvindo? Travou foi tudo. Incrível, cara. Não sei o que acontece com esse PowerPoint. Sim, vocês estão me ouvindo. Mas o pior é que eu não consigo ver. Nem se eu abrir no meu computador, não dá certo. Deixa eu ver aqui. E aqui tá girando, girando, girando. Vai abrir de novo. Ai, ai. Tá um instante, estou abrindo novamente aqui. Pronto, estávamos aqui, né? Grupos informais tinham uma visão muito diferente das normas formais da organização e de seus princípios, ficando aí dependente do comportamento social de cada grupo interno da empresa. As relações humanas dentro de uma organização, elas tentam, então, manter uma interação social. No entanto, cada indivíduo tem a sua própria personalidade, mas que pode ser influenciado pelo grupo. Assim, para não ser excluído, ele vai se adaptar, então, às pessoas, né, às demais pessoas do grupo. E se o gestor compreender essa relação humana dentro da organização, torna-se fácil, então, garantir um ambiente saudável, melhorando o resultado dos seus funcionários. Em seus estudos com seus colaboradores, Maielsen dá muita atenção ao aspecto da importância no conteúdo do cargo, ou seja, qual é a especialização, né, do subordinado. Ele não apresentou aspectos aí que venham a favorecer a proposta da teoria clássica, né, sobre a questão da eficiência e em seus estudos com seus colaboradores, ele percebeu que a importância do conteúdo do cargo, ela traz aspectos que a teoria clássica, né, da especialização, aí, ela não consegue criar a empresa mais eficiente. Os operários, eles trocam de posições, variando o trabalho, para que ele não se torne monótono, né, gente? Você já deve ter passado por isso, eu já. A gente inicia uma tarefa nova, a gente vai motivado, sangue novo, perspectivas novas, buscando alcançar coisas ainda não, né? Pensando em trazer um sangue novo ali. E ali, depois que você chega e começa a fazer, aquilo vai começando a ficar monótono com o tempo, né? E aí, tanto você precisa de um estímulo a mais, como também, provavelmente, o setor. Então, variar um pouco as posições é algo motivador. E isso não contrariava a política da organização, provocando aí um grande efeito negativo, né? A questão da especialização. Percebendo esse detalhe, então, Maio verificou que quando as pessoas... Estamos na disciplina de Fundamentos e Teoria Organizacional. Quando as pessoas elas não fazem trabalhos monótonos, o ambiente fica mais saudável, aumentando a satisfação e também a eficiência dos trabalhos. Os autores da teoria das relações humanas perceberam a importância referente aos aspectos emocionais dos indivíduos. E, a partir disso, começou-se a buscar mais ênfase e atenção ao comportamento dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente está vendo aí, né, gente, como cada teoria vai contribuindo um pouco para a realidade de organização que a gente enxerga hoje. Os estudos realizados na teoria das relações humanas identificaram que as pessoas elas precisavam de necessidades básicas, gerando motivação no ambiente de trabalho, referente ao comportamento humano em busca de objetivos profissionais e também sociais. E que o homem, com o passar do tempo e as suas necessidades, ele evoluiu em 3 aspectos essenciais para promover a motivação: as necessidades fisiológicas, psicológicas e de autorrealização.
aqui a gente tem um resumo de acordo com o Chiavenato, sobre o que são as necessidades fisiológicas, necessidades psicológicas e as necessidades de autorrealização. Seguinte. Identifica-se que o ser humano ele precisa, antes de tudo, satisfazer as suas necessidades fisiológicas. Esse é considerado o nível mais baixo das necessidades. Pode-se dizer que são as necessidades primárias, né, como alimentação, sono, atividade física, satisfação sexual, abrigo, proteção e segurança. Em seguida, vem as necessidades psicológicas. Essas são consideradas secundárias, porque elas dependem da primeira necessidade para chegarmos nesta. Consideram-se aí a segurança íntima, a participação de fazer parte de um grupo social, a autoconfiança e a afeição, por exemplo. E as necessidades de autorrealização. No topo das necessidades está a autorrealização, porque o ser humano sempre está procurando o seu próprio potencial em uma continuidade do seu autodesenvolvimento, mas que nem sempre ele é alcançado, né? Isso daí, mais à frente, a gente vai ver como... Eu vou apresentar uma pirâmide para vocês e a gente vai se ater um pouquinho mais sobre essas necessidades, né? Segundo Chiavenato, a motivação ela vai depender muito do comportamento das pessoas. Assim que as suas necessidades básicas elas são alcançadas, o indivíduo busca a segunda necessidade. E, por fim, a última, que vai ser a autorrealização. Então, a motivação é uma necessidade em que o equilíbrio psicológico do indivíduo se rompe e aí ele cria novos objetivos para a sua vida profissional e também social. Assim, a atenção no comportamento é que vai fazer com que esse indivíduo ele venha buscar novas oportunidades para satisfazer a sua motivação. No entanto, existem barreiras e as frustrações, elas podem desequilibrar o indivíduo, fazendo, então, apresentar um comportamento até mesmo agressivo no ambiente de trabalho ou até mesmo na sua própria moradia, residência. Uma maneira de resolver esses dilemas é a transferência ou então compensação, né? Assim o indivíduo ele volta a ter o equilíbrio desejado. Então aqui a gente tem um ciclo motivacional e ciclo de frustração, né? Então a gente busca aí o quê? Um equilíbrio. Veja que a seta aqui do lado esquerdo está buscando o equilíbrio, né? Então o equilíbrio traz estímulo, incentivo, você vai buscar as necessidades, um estado de tensão, que vai mudar o seu comportamento em busca de satisfação, né? Já aqui no ciclo do lado direito, vocês veem que não tem a seta chegando no equilíbrio, porque existe uma barreira. Essa barreira é o que impede você de alcançar o que você busca, o seu equilíbrio. E isso vai trazer o sentimento de frustração, quando você está tentando fazer algo e não consegue, né? Você fica frustrado. Na teoria das relações humanas, a liderança comprova que é necessário um indivíduo para gerenciar vários indivíduos. Qualquer empresa, né, do porte que for, tem a necessidade de uma liderança. É preciso que o líder ele conheça a personalidade dos seus supervisionados para assim progredir no envolvimento das pessoas com os seus mais variados tipos de trabalho, tanto administrativos ou na área fábrica. Então, para Hunter, né, liderar tem como função conquistar as pessoas, envolvê-las para que coloquem sua mente, seu coração, a sua criatividade e excelência a serviço de um objetivo, fazendo aí com que se empenhe ao máximo nessa missão. Vocês gostam dos líderes aí com quem vocês trabalham, gente? Lembrando, nem todo líder está em função... Ocupa a função de liderança, por exemplo. Às vezes nós temos líderes informais, são aquelas pessoas que não estão aí num cargo de alguma chefia, alguma coisa, mas elas têm o dom da liderança. Elas puxam a equipe, querendo ou não,
É um poder paralelo ali na instituição, né? Vocês estão satisfeitos, gente, com os líderes de vocês? Ou com os líderes que vocês sejam? Os humanistas defendem, eu estou perguntando aqui para ver se vocês interagem, né? Você sabe que a gente teve uma reunião essa semana, e aí, gente, todos os professores falam da mesma situação. Os alunos não interagem, meu povo, bora falar. Vamos conversar, vamos interagir, vamos ser felizes. Os humanistas, eles defendem que se pode dividir em vários ângulos a liderança. Vamos ver, né? A liderança como um fenômeno de influência interpessoal, o que é chamado aí, então, de uma forma de liderar pessoas através de uma comunicação social, né? E a gente vê isso acontecendo, pessoas que conseguem se comunicar e fazer com que as outras vão com ela, acreditem no que ela está dizendo, né? Comprem o discurso dela e busquem aí fazer o que ela indica como sendo necessário a ser feito. A liderança como um processo de redução da incerteza de um grupo, né? Tem como objetivo aí minimizar problemas de insegurança na execução dos trabalhos. Muitas vezes uma equipe, ela está com receio, né? Existe aí, vamos atravessar trilhar um novo caminho, né? E aí não sabemos onde chegar, ou que os percalços que encontraremos no meio deste caminho. Então, a liderança, ela vai fazer esse papel, né? Ele vai ter esse significado aí, né? De reduzir essas incertezas. As pessoas olham para o líder, para que o líder repasse para elas segurança. Olha, se você não souber para onde está indo, me procura que eu te guio, né? Eu vou ser o seu guia, você não está sozinho. Então, também é nesse sentido. Liderança como uma relação funcional entre líder e subordinado. Tem como ênfase aí o relacionamento entre ambos. O líder deverá ser, então, um estrategista, apresentando aí os caminhos ou os rumos que os seus subordinados devem seguir, e principalmente em relação ao grupo e não apenas a um único indivíduo na busca de satisfação. Temos ainda a liderança como um processo em função do líder, né? Dos seguidores e de variáveis na situação. Assim, pode-se dizer que o líder, ele deve estar aberto para realizar mudanças conforme o grupo de pessoas, né, se adapta no conjunto das situações que aparecem. Por quê, gente? Pois para cada situação, o líder deverá daí, né, alterar o seu estilo na busca constante de ajustar-se aí da melhor maneira e de organizar da melhor forma, né, o trabalho dentro dessa organização. Então, o líder é aquela pessoa que é flexível. Ela que vai, então, ela é flexível no sentido de que, enquanto os objetivos são muito claros, muitas vezes até bem fixos, né, amarrados, a equipe que vai buscar esses objetivos são pessoas, e as pessoas são diferentes. As situações, elas estão sempre se alterando. E quem é que vai estar no meio disso tudo, entre os objetivos e a equipe? É o líder, né? É o líder que vai ter que estar ali flexibilizando-se e enxergando para onde rumar a equipe, né? Até chegar aos objetivos, apesar das situações que forem ocorrendo, né? Então, tem muito essa questão, não é só, não, o líder, gente, não liderança não é concurso de simpatia, né? Não é aquele cara que é legal, todo mundo gosta dele porque ele é legal, é divertido, faz piada, nossa, é tão legal, eu gosto tanto quando fulano tá aqui. Mas se o fulano, no momento de incerteza, deixa o grupo a ver navios, né? Deixa o grupo sozinho, com medo, temeroso, ele não é um líder. Ele apenas está fazendo ali um trabalho de bobo da corte, não é isso que se precisa, né? Precisa de uma pessoa que interaja bem com todos, precisa de uma pessoa que saiba como chegar lá, que seja capaz de carregar a equipe consigo, né?
mas que também saiba se impor. Não dá para ser amigo de todo mundo, como diz um ex-chefe meu, né? Não adianta querer ir para o céu, gente. Não dá. Um ou outro a gente desagrada. E aí tem os estilos de liderança, né? Nós temos aí a liderança autocrática, democrática e liberal, aí segundo Chiavenato. A liderança autocrática, o líder fixa as tarefas sem que o grupo faça parte das decisões. A autocrática é algo mais autoritário, né? O líder determina as providências para a execução das tarefas, cada uma por vez, à medida que se tornam necessárias e de modo imprevisível para o grupo. O líder, ele determina a tarefa que cada um deverá executar e o seu companheiro de trabalho. O líder é um dominador e é pessoal nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada membro. A liderança democrática, né, as tarefas elas são apresentadas e discutidas com o grupo chegando a uma decisão e todos concordam. O grupo esboça as providências para atingir o alvo e pede aconselhamento do líder, que sugere aí alternativas para o grupo escolher. As tarefas elas ganham novas perspectivas com os debates. A divisão das tarefas fica, então, a critério do grupo e cada membro vai ter a sua liberdade de escolha. E o líder procura ser um membro normal do grupo em espírito, né? Ou seja, ele é objetivo e limita-se ali aos fatos, nas críticas e também nos elogios. E temos o líder liberal, né? Liderança liberal, as tarefas elas são escolhidas pelos grupos e o líder ele tem uma mínima participação aí nas decisões. A participação do líder ela vai ser limitada, apresentando apenas materiais variados ao grupo, esclarecendo que poderia fornecer informações desde que as pedissem. E a divisão das tarefas e escolha dos colegas fica totalmente a cargo do grupo. Absoluta falta de participação do líder. E o líder ele não avalia o grupo nem controla os acontecimentos, apenas comenta as atividades quando perguntado. Então, temos esses 3 estilos aí de liderança, de acordo com a divisão aí feita por Chiavenato. Outro fato importante a ser tratado é sobre a comunicação. A comunicação, ela apresenta aí uma grande evolução no sentido de comunicar de forma correta os indivíduos para que eles pudessem realizar os seus trabalhos corretamente, né? Então, ela tem um papel importante para a satisfação dos funcionários. Gente, grande parte dos conflitos que existem dentro de uma instituição, geralmente estão ligados com problemas de comunicação. Nós vimos isso na disciplina de psicologia organizacional, né? Comunicação é muito importante. Tá? Então, os princípios da comunicação, né? A habilidade de trabalhar, seja de proporcionar informações e compreensão necessárias ao esforço das pessoas. A vontade de trabalhar é a proporcionar atitudes necessárias para a motivação, cooperação e satisfação no cargo. E trabalho de equipe. Melhorar a comunicação vai conduzir a uma melhora no desempenho nos cargos. Alguns de vocês aí já tiveram situações desconfortáveis causadas aí pura e simplesmente por problemas de comunicação? Vocês hoje não estão interagindo, vocês estão tão Estava fazendo propaganda de vocês. Minha turma de segunda é ótima, é a que mais interage. Eu pergunto, eles respondem. Hoje eles estão quietos. Obrigada, Matheus. Obrigada, Patrícia. Mas é sério, viu? Não esmoreça, meu povo. Bora participar. Vocês fazem parte da turma até agora, da minhas 4. Tem 4 turmas, hein? As que estão mais, vocês e a de sexta, né? Estão aí mais afiadas. E é bom, principalmente porque vocês já iniciaram nesse modelo. Eu estava com receio, mas é bom ver vocês participando. Então, vamos lá, continuando aí sobre comunicação. Então, a teoria das relações humanas, ela vai enxergar a comunicação como um fenômeno social. Veja que essa
essa teoria das relações humanas, ela se preocupa muito, né, com as relações humanas. Então, ela vai buscar a questão de organizar a organização, né, a partir das pessoas, a partir do bem-estar dessas pessoas. Por compreender que dessa forma, né, você vai trazer, então, maior produtividade. Enquanto que a gente viu que nas outras teorias, o foco era muito na produção, né, no processo produtivo em si. Então, é isso. Ela vê a comunicação como um fenômeno social e que os procedimentos têm maior ênfase no comportamento dos grupos e não no indivíduo dentro da organização. Para entender cada tipo de organização, pode-se dizer ainda que a formal vai ser aquela que é conduzida por práticas que já são estabelecidas pela empresa, com um caráter lógico. A informal, por outro lado, é aquela que é conduzida pelos costumes, tradições, também normas sociais. Algumas das características estudadas na teoria das relações humanas, elas apresentam uma forma muito bem planejada, apesar de considerar informal, e que muitos ainda pensam que é um modelo desorganizado. No entanto, tem muitas empresas que buscam esse modelo de trabalho. Relação de ideias e oposição, os indivíduos eles vão criar grupos sociais que são independente da hierarquia nos diferentes departamentos, né? Vai haver essas relações de ideias aí, de oposição. Status, mesmo que a interação seja em grupo, cada indivíduo ele busca o seu lugar dentro da organização, na forma de promoção ou apenas da posição social em que está inserido. Colaboração espontânea. Esse modelo de organização informal é praticado por pessoas que, independentemente do que fazem, têm a espontaneidade em auxiliar no que é preciso dentro da empresa. Tem a possibilidade da oposição à organização informal, né? Muitas vezes o modelo informal pode estar em contradição com as ideias formais dessa organização, mas que a boa relação dos indivíduos pode acabar gerando aí novas ideias e até proporcionar satisfação. Temos também a questão dos padrões de relações e atitudes, né? São criados padrões de espontaneidade no desenvolvimento das atitudes, também relações, sempre nos interesses e aspirações do grupo social. Mudanças de níveis e alterações dos grupos informais. A boa relação dos grupos, que muitas vezes, pela organização formal, faz mudanças internas aí, né? De setores ou até mesmo de cargos. A outra organização informal que transcende aí a organização formal, mesmo que essa esteja aí restrita à estrutura e até um horário de trabalho, a organização formal, ela preza pela relação ali de espontaneidade e a interação dos indivíduos, que acaba fugindo das limitações da organização, daquela parte da organização tão formal. Padrões de desempenho nos grupos informais, então o desempenho dos grupos nem sempre, né, estão de acordo com a organização. Existem aí alguns atritos, mas muitas vezes é pelo grau de satisfação dos indivíduos no ambiente de trabalho. Gente, algum de vocês ora ali pela banda de preá, do preá? Alguém aí? Ou vocês são tudo por aqui, ninguém é tão longe? Tão longe. Evaneide, Dona Maria Evaneide, eu estive aí sábado para conhecer um restaurante e hoje é segunda. E eu sei que hoje é dia de rodízio lá, eu tô aqui com a cabeça lá. Doida para comer uma pizza. Você conhece a Deli? Gente, eu nunca comi um negócio tão gostosinho como aquele. Pensa num local bom. Qualquer coisa a gente pode marcar um dia. Ó, dia de segunda-feira tem rodízio lá, tá?
Você está falando de teoria de administração de liderança pensando em pizza, mas é porque é bom. E ela é uma pizza, assim, retangular. Então, legal. Mudando aqui e voltando. Existem também as críticas, né? A gente viu que essa teoria aqui, vocês devem ter prestado atenção, que ela traz todo um lado mais pessoal. Foram fazer estudos para ver se intervalos durante o trabalho é boa. Eu gostei, né? Aquela pizzazinha fininha, massa fina, bem gostosinha. Gente, tem um monte tem muitas opções de sobremesa e muito bem servida. O preço achei bom também. E tem rodízio dia de segunda, hein? De pizza e dia de terça. Eu acho que é rodízio de sushi. A rodízio de sushi eu não aguento muito, não, fico cheio. Então, a gente viu que essa teoria das relações humanas, ela foi buscar, então, vamos dizer assim, um bem-estar, né? Foi buscar estudar o que o bem-estar dos operários aí numa empresa pode trazer de positivo para elas, né? Ou seja, tratar as pessoas, né, como seres humanos, dando-lhes ali um momento para descanso, para lanche, de interagir, de formar um grupo social, né? Vai ser importante para o desenvolvimento, para aumentar a produtividade, inclusive, das empresas. Mas existem também algumas críticas. Pois é, Robson, eu também já fui dessas. Eu e minhas filhas aqui em casa. Mas, eu não sei se vocês perceberam do início do semestre para cá, que eu dei uma emagrecida e meu estômago diminuiu um pouco. Então, se antes eu comia 30 peças, hoje eu só consigo comer estourando, passando mal 10. Aí nem vale a pena eu ir. Inclusive, nem para o rodízio de pizza, né? Eu vou dar prejuízo para mim mesmo. 3 pedaços eu fico cheia, mas é bem, bem gostoso de ir lá. Então, quais eram as críticas? Primeiro que o modelo apresentava muitas ineficiências e tratava a teoria clássica como uma formalidade que fosse desnecessária, né? Tentou apagar aí o que a teoria clássica tinha encontrado aí de afirmações. No entanto, no dia a dia, notou-se que a estrutura formal dentro da organização ela era importante e o indivíduo é indispensável para a execução dos trabalhos, mas que muitas vezes ele tinha necessidade da informalidade no ambiente de trabalho. Vocês gostam da informalidade no ambiente de trabalho? Vocês gostam? Aquele momento... Gosto legal, né? Cumprimentar a galera, do jeito que a gente gosta. Pode falar, Robson, o que é que você estava falando? Estou dizendo que é como é o nome? Informal. A informalidade. Pois é, se cumprimentar com os amigos no trabalho. Exato. Aquele momento do cafezinho, que a gente fica conversando, rindo. Tirar brincadeira, frescar, né? Inclusive, eu estou morrendo de saudade disso, gente. Eu vou até voltar a trabalhar presencial essa semana, eu acho, no Instituto, por conta que eu estou igual aquele não sei se você já deve ter ouvido essa expressão muito, com certeza, amufinado. Desculpa, Maria Ítala, vocês estão me deixando com fome. Eu estou passando mal. Eu comi demais hoje, eu estou passando mal. Gente, vocês viram que a vacina da Pfizer apresenta 90% de eficácia. Vocês sabem dizer aí, se já falaram alguma coisa de quando é que vão começar a vacinar, pelo amor de Deus? Olha, diz que ainda esse mês devem estar vacinando lá nos Estados Unidos, hein, meu povo? Eu também não assisto. Eu não assisto, e eu vou dizer uma coisa, meu povo sair das redes sociais, eu sinto falta até pela interação com os alunos, né? Instagram, porque eu só tinha Instagram, Facebook faz muitos anos que eu saí. Nossa Senhora, não aguentava não, parece uma feira.
a bagunça. Mas eu tive que sair, né? Porque esse período de ano fica muito puxado para mim. Mas, assim, o que é ruim, porque a gente fica um pouco desinformado, porque eu também não tenho ido buscar, que eu poderia estar buscando informações em sites especializados em informações, mas estou optando por não e também estou sem tempo, né? Mas, meu povo, vou dizer uma coisa. Uma dele que não tem nada a ver com a melhor coisa da vida é você se preocupar apenas com a sua vida. Não saber nada que acontece na vida dos outros, não sei nem o que está acontecendo na vida das minhas filhas, que estão lá na minha mãe. É bom demais, você só se preocupa, ó, com o que você vai fazer ou vai deixar de fazer. Melhor coisa da vida, viu? E outra coisa também, os outros também não ficam sabendo o que é que você está fazendo, ninguém tem palpite para dar na sua vida. Vamos lá, então. Então, quais eram as críticas? A visão insuficiente das necessidades e dos problemas em relação à organização formal. Gente, quem aqui gosta de ler? Por favor, coloca aqui. Vou ver se eu faço um sorteio de um livro com vocês. O que é que vocês acham? Vão colocando aí quem quer, quem gosta. Olha aí. Enquanto isso, eu vou lendo aqui essas seis características aqui. Então, visão insuficiente das necessidades, dos problemas em relação à organização formal, porque em alguns aspectos essa experiência de Hawthorne ela foi considerada insegura, artificial e também até insuficiente. Uma oposição rígida à teoria clássica, né? Acabava negando tudo, a gente já via. Uma limitação no campo experimental, a pesquisa e o desenvolvimento dessa teoria, eles ficaram restritos à indústria, deixando de lado empresas como o banco, comércio, outras realidades, né? Concepção ingênua e romântica do operário, mas, além, outros autores foram verificando o desenvolvimento dessa teoria e nem sempre as pessoas estavam felizes e produzindo conforme especificado. ênfase exagerada nos grupos informais, a supervalorização dos indivíduos nos grupos informais sociais nem sempre era um sinônimo de produtividade, né? E enfoque manipulativo. A maior crítica da teoria das relações humanas foi o modo de manipular o grupo, os grupos e as pessoas dentro do ambiente de trabalho, fazendo com que elas acreditassem em realizar as tarefas em encontro aí da sua vontade. Vamos ver aqui. O povo, se não sabe, inventa. Rapaz, no meu caso, o povo inventa mais no trabalho. Como a minha família mora longe, eu interajo, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou bem tranquila, direta. Gostou da ideia? Só quem gostou da ideia foi a Naeli, Matheus, Maria Vasconcelos, Matheus e a Patrícia. Maria Vaneide, o que eu gosto, mas não gosto, é da leitura? Características da teoria clássica. Se for do sorteio, eu quero também. Eu quero né? Não, só vale que eu tô ali. Tô brincando. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui nos livros que eu gosto aqui de indicar. Vocês gostam dessa área de meu Deus, educação financeira? Características da teoria clássica. Muito bom, né? Vai economizar, né? Pois é. Eu vou lançar, então, aqui uns requisitos para a gente fazer sorteio no mês que vem, né? Nosso último mês de aula, aqui para o fim do mês. Mês de janeiro. Aliás, mês de janeiro. Gente, mês que vem já é o último mês do ano. Como assim, cara? Meu Deus, que coisa louca. Vamos lá. Deixa eu ir aqui, senão não termino. Não, essa parte de educação financeira que eu falo é mais no sentido de uma educação financeira pessoal mesmo. Entende? De poupar, de saber como economizar, de comprar consciente, não por comprar, entende? Não é muito sobre planejamento e execução financeira, não, que vocês estão falando aí. Eu também trabalho com isso daí.
mas vou deixar de trabalhar. Vamos lá, abordagem básica para crédito da teoria clássica e da teoria das relações humanas. Aí a gente tem aí vamos dizer, um contra o outro, né? Abordagem básica na teoria clássica, a engenharia humana, na teoria das relações humanas e a ciência social aplicada. O modelo de homem na teoria clássica é o econômico racional, ele maximizador de vantagens financeiras. Das relações humanas é o racional emocional, motivado aí por sentimentos e critérios não racionais. Ainda temos, ou vocês preferem o livro aí na área da psicologia comportamental, né? Já que a gente estudou psicologia, eu aposto que todos vocês gostaram da disciplina. Comportamento do indivíduo, né? Na teoria clássica, ele é um animal isolado. Já na teoria das relações humanas, é um animal social. Já em relação ao comportamento funcional do indivíduo, a teoria clássica ela tem no sentido mais de padronizar, enquanto a teoria das relações humanas é não padronizar. Então, ele vai colocar aí o versus, né? Teoria clássica versus teoria das relações humanas. Depois vocês deem uma lida aí com calma e reflitam um pouco sobre isso também. Conceito de organização, né? Enquanto para um é uma estrutura formal, conjunto de órgãos e tarefas, já nas relações humanas é um sistema social, conjunto de papéis. Bem interessante. Assim a gente termina a parte das relações humanas. A minha água acabou e agora que a gente chegou na metade. Vamos lá. Vamos agora para a teoria comportamental. Falando então de psicologia e questão de comportamento. Deixa eu indicar aqui para vocês. Acho que eu já indiquei, deixa eu ver se ainda está aqui disponível, mas é excelente. É uma palestra, tá? Da Brené. Ó, ainda tá aqui, hein? Gente, essa palestra tá disponível na Netflix, tá? E existem grandes empresários do Vale do Silício, por exemplo, que pagam, né, para que esta mulher vá dar palestra sobre esse assunto nas suas empresas. Então, assim, ela vai falar sobre um pouco de inteligência emocional, ela vai falar sobre vulnerabilidade, sobre como é importante, né, a vulnerabilidade para ter coragem. Então, isso aqui é excelente para vocês assistirem. Tá aí o nome da palestra, né? Brené Brown, The Call to the Courage. Né? É engraçada, é divertida, ela tem umas sacadas bem leve, né? Acho que é 1 horinha ali, tá? Vocês assistem de boa, mas isso vai trazer uma perspectiva diferente para vocês profissionais, hein? De não ter medo de se expor. E aí ter o cuidado entre o que é se expor no modo de expor uma fraqueza, não vamos dizer uma fraqueza, uma vulnerabilidade. Não é um sinal de fraqueza, mas de coragem, né? Isso é muito admirável. E o contrário, né? Que essas exposições que a gente vinha até falando aqui de forma contrária sobre a questão das redes sociais. Então, assim, eu indico indo e voltando essa série para vocês assistirem. Eu já assisti ela umas 10 vezes, tá? Inclusive, eu tenho o livro dela, não é dessa palestra, mas é um livro dessa autora, que ela é uma pesquisadora, tá? Inclusive, pode ser até um dos livros que a gente pode estar trazendo aqui para fazer o sorteio, A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro também eu já li pelo menos 2 vezes. Interessante que eu comprei ele para uma das minhas filhas, depois eu ganhei ele também. Então, assim, é muito bom esse filme. Eu gosto bastante. Já dei para outras 3 colegas minhas. Então, a gente vai falar sobre teoria comportamental. E eu lembrei dela exatamente porque comportamento é algo essencial, né, para a função que a gente vai desempenhar, que a gente desempenha. A função de um administrador, né, é trabalhar com pessoas para pessoas. A questão comportamental é essencial para isso. Né?
tanto da gente conseguir mensurar e também transformar os nossos comportamentos, quanto também saber identificar e como se utilizar de comportamentos, né, dos outros, como modificar o comportamento de forma a trazer benefícios para a organização. Então, trabalhamos com pessoas, precisamos entender porque pessoas são plantinhas com sentimentos bem complicados, né? A teoria comportamental, ela estuda o comportamento das pessoas dentro de uma organização, destacando aí, então, uma nova abordagem dos conflitos, formal ou informal, e também a busca da motivação individual e do grupo dentro do ambiente de trabalho. Essa teoria, né, critica formalmente a teoria clássica, por se tratar apenas da estrutura da organização e nas tarefas. Em 1947, Herbert A. Simon deu origem à nova teoria comportamental como princípio anticlássico, assimilando aí as correções necessárias da teoria clássica com as principais ideias da teoria das relações humanas. Daí nasceu a teoria das decisões. Pode-se dizer, então, que a teoria comportamental ela buscou melhorar a vida das pessoas, como também as necessidades básicas para uma vida melhor. Aí vem o Maslow. Vocês conhecem o Maslow? Então, deixa eu apresentar o Maslow para vocês. No estudo, né, a hierarquia das necessidades de Maslow, a gente falou um pouquinho sobre essas necessidades lá no começo da aula. Maslow descreveu o que é necessário para as pessoas estarem motivadas. Assim, nasce, então, a teoria motivacional com as suas necessidades básicas necessárias para os trabalhadores, chamada aí de pirâmide de Maslow, em que no topo vão estar as necessidades mais elevadas, a autorrealização. E na base da pirâmide, as necessidades mais básicas, mais baixas, que são as necessidades fisiológicas. Então, gente, a teoria dele é a seguinte. Para que as pessoas estejam motivadas, elas precisam antes saciar algumas necessidades, certo? Você não vai ter um trabalhador, né, um colaborador motivado se, por exemplo, ele não tiver comida em casa, né? As necessidades fisiológicas dele, se ele não está conseguindo dormir, essa pessoa não tem como ficar motivada. Não tem como ele pensar em buscar autorrealização se ele não está conseguindo nem comer, nem dormir, por algum motivo ou outro. Então, à medida que as pessoas elas suprem essas necessidades que estão na base da pirâmide, são as fisiológicas, aí elas se sentem bem nutridas o suficiente para quê? Para buscar, então, as outras necessidades, quais sejam agora as necessidades de segurança. Depois que ela se sente, então, ali, né, tranquila com relação a isso, ela vai buscar as necessidades sociais. Depois, as necessidades de estima, até chegar nas necessidades de autorrealização. Para manter as pessoas motivadas, elas precisam estar, então, com essas necessidades supridas, né? E ali buscando outras, e ainda, né, estão ali. Então, as fisiológicas é comida, água, abrigo, sono, segurança. É a segurança da família, do corpo, por exemplo, numa época dessa que a gente passa, ainda está passando, né? Mas imagine lá em abril, maio, junho, a gente conseguir ficar motivado para trabalhar, se a gente estava preocupado com a segurança dos nossos familiares, de adoecerem, a gente mesmo, a gente não saber, porque essa doença ela é muito assim, né? Gente jovem morre, gente velho, doente, pressão alta, diabetes fica bom. Você não sabe, como meu marido fala, é uma roleta russa. Você não sabe como acaba, né? Você não sabe como vai sair dessa. Então, é um momento de insegurança muito grande. Então, como é que você acha que as pessoas vão estar criativas, motivadas? Se lá na base fisiológica dela, na base, elas não estão ainda, né, com todas as suas necessidades preenchidas. Elas estão cheias de insegurança. É nesse sentido.
Depois da segurança vem a questão social, é amor, amizade, família, comunidade. Pessoas, às vezes, menosprezam, algumas, né? Porque acham que as pessoas devem agir como máquinas, né? Mas não é assim. Como eu acabei de falar, as pessoas são plantinhas com sentimentos complicados. E aí existe amor, existe raiva, existe ranço, né? A amizade, a família, a questão de se sentir parte, a comunidade. Então, se isso não está satisfeito, está com problema em algum deles, você também vai ter um pouco da sua motivação minada por conta disso, né? E a gente tem também aí a estima, que é o reconhecimento, é status, é autoestima. As pessoas precisam saber que o que elas fazem é importante, que o que elas fazem tem valor para elas, para os outros, para o trabalho. Não importa o que elas façam. É o todo que faz tudo acontecer, não é só por causa de um, não é por causa do gerente que tudo está acontecendo, não. É por causa de todos que estão trabalhando e o gerente está puxando que tudo está acontecendo. E, por fim, a questão das realizações pessoais, né? Criatividade, talento, desenvolvimento pessoal. Então, essa daí, né, é a pirâmide de Maslow, que é a nossa teoria da motivação, tá? Então, algumas situações em que o comportamento humano pode se destacar estão relacionadas a estar ou não estar satisfeito no ambiente de trabalho, doméstico e até mesmo pessoal. Utilizando a hierarquia de Maslow como base dos princípios básicos das necessidades humanas, a influência da satisfação do ser humano, ela tem muito significado no comportamento. Então, o comportamento das pessoas vai estar diretamente linkado, né, direcionado, de acordo, então, com a saciedade dessas necessidades. Aí a satisfação e a não satisfação no comportamento humano, né? Vamos dizer aí, insucesso na profissão é uma não satisfação. Sucesso na profissão é uma satisfação. Qual seria essa necessidade aí de autorrealização? Lá na estima, né? Uma não satisfação da estima, você vai ter baixo status, baixo salário, sensação de inutilidade. Já a satisfação, né, traz uma interação facilitada pelo arranjo físico, prestígio na profissão. A questão aí das necessidades sociais. A não satisfação é a baixa interação e relacionamento com os colegas, chefias e subordinados. A satisfação já traz uma elevada interação, né, dessas relações e assim caminhamos. Falamos disso, vamos falar aqui sobre Herzberg, a teoria dos dois fatores. Falamos da teoria comportamental, agora a teoria dos dois fatores, né? Na concepção aí desse rapaz de nome lindo, Frederick Herzberg, o comportamento humano ele tem dois fatores distintos que fazem explicar essa situação em todos os ambientes em que ele está interagindo. Mas os fatores higiênicos ou extrínsecos e os fatores motivacionais ou intrínsecos. Os fatores higiênicos são localizados ao redor do ambiente de trabalho e essa situação se dá nas pessoas que desempenham o seu serviço. É um fator que não dá para controlar, considerando aí como o salário, relacionamento entre os superiores, clima de relacionamento entre empresa e funcionário, condições físicas, normas e políticas da empresa, suas diretrizes e tudo mais. São os fatores externos, né? E os fatores motivacionais ou intrínsecos, diferentemente do fator anterior, né? O indivíduo ele tem o controle da sua motivação, pois remete aí ao ambiente de trabalho ao qual o serviço está sendo executado. Então, fatores higiênicos ou extrínsecos são externos à pessoa, né? E motivacionais e intrínsecos são internos da pessoa. E aí, no sentido de proporcionar continuamente a motivação das pessoas no ambiente de trabalho, Herzberg propõe o enriquecimento das tarefas e também do cargo, aumentar os serviços rotineiros em complexos, a fim de desafiar o indivíduo a resolver os desafios, oferecendo, então, condições para alcançar esse objetivo.
Essa situação de enriquecimento, ela pode ser tanto vertical como horizontal. Na vertical, vão se eliminar as tarefas mais simples por outras mais complexas. E na horizontal, eliminam-se as tarefas relacionadas com certas atividades e acréscimos de outras tarefas diferentes, mas no mesmo nível de dificuldade. Enriquecimento, a gente tem o diagrama do que eu acabei de falar, né? Então, para enriquecer o cargo, deve-se rearranjar aí os seus elementos, né? Incluir o pré-trabalho e o trabalho posterior, aqui é o que vai chamar de carga horizontal, dá uma maior amplitude. E atribuir responsabilidades mais elevadas e automatizar ou atribuir as tarefas mais simples a outros, é que a gente chama de carga vertical, com maior profundidade. Aqui eu trago para vocês uma comparação dos modelos de motivação de Maslow e de Herzberg, tá? Maslow, aquele da pirâmide, que vocês estão vendo aí, né? As necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, estima e autorrealização, enquanto os fatores de higiene e motivação de Herzberg, nós vamos ter aí as higiênicas, também chamadas de primárias, condições físicas de trabalho, salário e vida pessoal, políticas administrativas e empresariais, segurança no cargo, relações interpessoais, supervisão, colegas e subordinados. E as motivações secundárias, né? Realização, reconhecimento, status e o trabalho em si, responsabilidade, progresso e também crescimento. E temos também a teoria das necessidades de McClelland. McClelland, em sua teoria das necessidades humanas, ele destaca 3 itens que fazem parte da motivação do indivíduo. Veja, nós estamos falando o tempo todo de motivação, né? Primeira, realização, é a necessidade de obter sucesso. Poder. Alguns indivíduos, eles têm a necessidade de comandarem e controlarem pessoas. Vocês conhecem pessoas assim? Vocês conhecem esses profissionais que têm necessidade, sentem um prazer tão grande de ter que mandar nos outros? E a filiação, que é a necessidade de status, né? Então, para ele, né, essas são algumas das motivações das pessoas. Ou eles querem obter sucesso, ou porque eles querem comandar, ou por uma necessidade de status. Cada indivíduo tem necessidades diferentes, em certo grau, maior ou menor, né? A teoria de McClelland está muito ligada às necessidades de autorrealização de Maslow e aos fatores motivacionais de McGregor. E aí vamos falar sobre a teoria X e Y. Gente, essa parte de fundamento de teoria organizacional são muitas teorias, tá? Foi tudo que foi estudado sobre teorias e tudo sobre a administração, né? Como fazê-la funcionar. Então, foram muitas teorias desenvolvidas aí ao longo do tempo e a gente está estudando todas elas aqui, o que cada um aponta aí, para vocês terem contato com elas. Teoria X e Y se fundamenta nos ensinamentos de Taylor, Fayol e Weber, criando uma barreira para a criatividade das pessoas e que o estilo de administração era autoritário e arbitrariamente, né, impondo os trabalhos que deveriam ser realizados naquele momento. Então, a teoria X forçava as pessoas a fazer os trabalhos sem opinar. Segundo a Yuki Avenatti, a teoria X ela tem como base descrever situações erradas e errôneas do comportamento humano. Pessoas são consideradas como preguiçosas e indolentes por natureza, falta de ambição, né? Para não assumir risco de se garantir sua segurança, eles têm, então, uma grande dificuldade e resistência na aceitação das mudanças, e elas têm uma grande dependência da parte administrativa, porque elas não têm autocontrole e autodisciplina. Já a teoria Y a descreve como uma relação moderna no comportamento humano e na administração das pessoas, baseada aí nas premissas e concepções jamais atuais.
em que as pessoas gostam de trabalhar no que estão desenvolvendo, e em alguns casos, o trabalho é uma forma de satisfação. O trabalho é uma forma de situação e de recompensa quando voluntariamente desempenhado. Por natureza, as pessoas não são intrínsecas, elas realizam as tarefas conforme a solicitação da organização. As pessoas, elas têm grande potencial de autocontrole e autodisciplina, buscando assumir responsabilidades e desenvolver os objetivos. O homem tem a tendência de aceitar certas condições e de buscar responsabilidades, mas às vezes, né, fugir dessas responsabilidades se deve aí à falta de ambição. E esse último, o potencial individual já abre caminho na teoria Y no desenvolvimento de soluções dos problemas internos e externos de uma organização. Gente, a questão da preguiça eu não sei, mas quem conhece aí o termo procrastinar? Quem aí procrastina? Nas pressuposições aí das teorias X e Y, temos como verificar o comportamento do ser humano. Existem vários tipos de pessoas que ainda são uma, né, das duas teorias. Cada pessoa tem seus objetivos, suas necessidades, então cabe ao administrador colocar a pessoa no lugar certo dentro da organização. O quadro a seguir, uma comparação aí, então, entre a teoria X e a teoria Y. Gente, tem uma série muito interessante, que é baseada em fatos científicos, experimentos, né? Sobre o comportamento humano, sobre estudo. Que é Truques da Mente. Eu acho que eu já mandei aqui. Eu já passei episódios deles para vocês, não já? Truques da Mente. Então, já passou, viu? Pronto. Tem um episódio que é sobre essa questão da procrastinação, né? Eles vão analisar, né? Eles vão fazer testes entre dois grupos, sabe esses testes lá de Hawthorne? Pronto. Eles vão pegar dois grupos e aí eles vão passar tarefas para esses grupos e as condições serão diferentes. E a equipe que vai poder procrastinar um pouco, ela vai ser mais produtiva, vocês acreditam? Eu não vou lembrar com detalhes agora o episódio, porque já faz coisa aí de 1 ano e meio que eu assisti. Não vou saber te falar exatamente, mas eu lembro bem disso. Que a procrastinação, ela em certa dose, né? Ela é importante. Essa questão aí da preguiça, de ficar um pouquinho, não, agora eu não quero fazer. O cérebro não quer, ele está precisando, às vezes é importante. Então, gente, trago aí o versus, né? X versus Y. No X, as pessoas são preguiçosas e indolentes. No Y, elas são e gostam de ter o que fazer. No X, as pessoas evitam trabalho. No Y, o trabalho é uma atividade tão natural como brincar ou descansar. Na X, aí, as pessoas evitam a responsabilidade a fim de se sentirem mais seguras. No Y, as pessoas procuram e aceitam responsabilidades e desafios. Na X, as pessoas precisam ser controladas e dirigidas. Na Y, as pessoas podem ser automotivadas e autodirigidas. E assim, vamos. Na verdade, eu acredito que existam pessoas da concepção da teoria X, pessoas da teoria Y. Acaba que a gente encontra das duas por aí, né, meu povo? Sempre tem um X ou um Y por aí. Então, a teoria X tem o seu estilo de administração no controle das pessoas, porque eles compreendem que as pessoas não vão atrás das coisas sozinhas, né? Já na teoria Y, é levado em consideração os valores humanos e sociais e ainda a participação do indivíduo no processo. McGregor descreve que a teoria Y é a de criar oportunidades e liberar o desenvolvimento de autodesenvolvimento das pessoas no ambiente de trabalho. O longo período da teoria X fez com que as pessoas fossem mais dirigidas, controladas e também mais manipuladas. Outro modelo de comportamento, Likert, a partir da sua pesquisa, propôs que não existe um modelo específico de como administrar.
cada empresa ou organização, ela vai possuir o seu sistema que mais se adequa ao modelo ou então ao tipo de negócio. No estudo foram criados 4 tipos de sistemas, cada um deles com suas variáveis, apresentando aí diferentes características, como no quadro a seguir. Sistema 1, Sistema 2, Sistema 3, Sistema 4. Por isso, então, somos aí os sistemas aí de Likert, sistemas da administração. Então, nós temos o autoritário coercitivo, ou seja, autoritário benevolente, olha, é bonzinho, né? Consultivo e participativo. Então, um é totalmente centralizado na cúpula da organização, né? O processo de decisão. No segundo, o processo de decisão é centralizado na cúpula, mas ele permite alguma delegação. No consultivo, ele consulta os níveis inferiores, permitindo a participação e também a delegação. E no participativo, ele é totalmente descentralizado. A cúpula define política e controla os resultados. Temos aí as diferenças também com relação aos sistemas de comunicação, de relação interpessoais, sistemas de recompensas e também de punições, né? Aí, relações interpessoais. Enquanto no primeiro sistema elas provocam desconfianças, no segundo elas são toleradas com condescendência, no terceiro, certa confiança nas pessoas e nas relações, e por fim a gente tem um trabalho em equipe, formação de grupos é importante, há uma confiança mútua. O sistema 1, que a gente viu, né, trata de empresas que geralmente utilizam mão de obra intensiva com tecnologia rudimentar. Vocês conseguem perceber que o sistema 1, ele é mais rígido, ele é mais, eu mando, você obedece, né? Então, o que ele vai dizer é que esse sistema, as empresas que se adequam a esse sistema, elas têm uma mão de obra, né, com tecnologia rudimentar, pessoas com pouca formação educacional. Geralmente, em empresas de construção civil e industrial, chamada aí de área fábrica. No sistema 2, a gente já começa a ver aí que é um pouco menos autoritário, mas ainda é, né? Esse modelo é encontrado em organizações que já possuem uma tecnologia relevante, com uma mão de obra mais qualificada, mas aplicando aí algum controle no comportamento das pessoas, geralmente em áreas como escritórios das empresas e também áreas de produção industrial. Então, quero que à medida que o perfil dos funcionários vai se alterando, o perfil do sistema da administração, ele também tem que se adequar. Porque perfis de profissionais diferentes exigem uma instituição diferente. Eu tenho certeza que vocês que hoje estão trabalhando, estão fazendo curso de administração, quando vocês terminarem esse curso, vocês não serão nem de longe, né? Os profissionais que vocês eram. Vocês não ficarão mais, vamos dizer assim, se contentarão, né, com qualquer resposta que lhe derem. Vocês conseguirão enxergar uma situação e saber que pode opinar sobre aquilo, porque vocês têm conhecimento sobre aquilo, né? Vocês têm como contribuir. E quando a gente tem isso, e o sistema se abre, a gente começa a sair do momento em que nós somos mais gerenciados para o momento em que começamos a gerenciar também, né? Então, é isso que ele vai mostrando. O sistema 1, ele é muito autoritário, porque ele tem que lidar com a mão de obra um pouco mais rudimentar, menos qualificada, ele tem que estar ali mesmo, puxando, né? À medida que, por exemplo, no 2, aí já entra ali ao tempo em que eles fazem o controle, eles também trazem aí um movimento de mão via dupla, né? Vai e vem a informação. No sistema 3, usa-se uma alta tecnologia. É direcionado aí para bancos e financeiras e áreas da empresa industrial que são mais organizadas e avançadas, em referência aí ao comportamento e também às relações com os funcionários.
E, finalizando, o sistema 4, ele vai se basear em empresas sofisticadas, com tecnologias e com pessoas altamente qualificadas, né? Geralmente usadas em empresas de propaganda de tecnologia, consultoria em diversos tipos de engenharias e também em administração. Então, esses sistemas aí, à medida em que eles vão ficando, vamos dizer assim, mais democráticos, mais participativos, a mão de obra que está sendo gerenciada aí, ela vai ficando mais qualificada, né? Quanto menos qualificado o funcionário é, maior o controle e a autoridade sobre ele. Quanto mais qualificado o funcionário é, menor a quantidade de controle sobre ele. A existência de uma organização, ela apenas ocorre através de 3 condições: desenvolvimento entre 2 ou mais pessoas, cooperação mútua entre os indivíduos e a busca por objetivos comuns na organização. A organização, ela só vai existir a partir do desenvolvimento de 2 ou mais pessoas, com uma cooperação mútua, em busca de quê? Objetivos comuns. Então, o comportamento dos indivíduos de cooperação entre si depende muito dos incentivos que a organização irá propor, né? Que possam fazer com que as pessoas se sintam satisfeitas em realizar o seu trabalho. Que a Renata afirma que o comportamento organizacional ele depende muito do comportamento dos indivíduos que nela estão, na busca aí por objetivos comuns, mas que deve existir a cooperação se as pessoas estiverem dispostas a cooperar e buscar objetivos comuns, organizacionais e, posteriormente, individuais, pois um único indivíduo ele não conseguirá alcançar sozinho esses objetivos. Para que exista, então, um equilíbrio entre a organização e o indivíduo, foram destacados 4 conceitos básicos aí, segundo o Chiavenato, né? Incentivos, a organização como troca dos trabalhos efetuados pelos indivíduos, paga aí os seus salários, né, benefícios e tudo mais. Qual é a atitude dos incentivos, né? Cada indivíduo ele tem uma característica e um objetivo particular. Isso vai depender do grau de estudo e a função que está trabalhando na organização. Contribuição é o pagamento dos trabalhos efetuados na organização e que cada indivíduo realizou aí com sua dedicação. Qual a utilidade da contribuição? É o preço do trabalho ou do esforço que uma pessoa realiza para que alcance os objetivos determinados. E aí a gente vai para a teoria do equilíbrio organizacional. A organização, para ela coexistir, ela tem a necessidade dos indivíduos, né? Deve ser um sistema social que interage entre as pessoas por meio da diferenciação e também da divisão dos trabalhos. Nem todas as pessoas estão dentro da organização para que exista uma relação de troca. Assim, a organização ela vai depender de várias pessoas externas. Aí tem os participantes aí da organização. Nós temos os empregados, investidores, fornecedores, clientes, né? Empregados contribuem com seus serviços. O incentivo esperado aí são motivados por salários, benefícios, prêmios, elogios, oportunidades, né? Os investidores, eles investem, injetam dinheiro na organização e a motivação deles é a rentabilidade, né? Os fornecedores, eles vão contribuir com as matérias-primas que eles fornecem e eles são motivados pelos preços e as condições de pagamento. Clientes. Os clientes vão ser os compradores dos produtos ou dos serviços que a organização oferece. São motivados aí pelo preço, qualidade e condições de pagamento. Conflitos entre objetivos organizacional e individual. Desde os tempos passados, Argyris ele vai destacar que o conflito ele existe porque existe uma incompatibilidade entre a organização e o indivíduo. E vai ser a existência desse conflito, ele vai se dar pelas exigências da organização aos indivíduos, que são incompatíveis com os seus desejos e necessidades. Por isso, então, apresentam aí as frustrações do ambiente de trabalho, né? Tipo, aquele dia que a gente não quer trabalhar, né, gente? O pessoal fala que a gente vai trabalhar no dia assim, então, poxa,
Aí dá aquela coisa, né? Então, não bate ali, às vezes, há um conflito. Uma das situações que gera conflito é a falta de oportunidade dos indivíduos no seu crescimento profissional, né? Porque a organização estabelece aí serviços, às vezes, medíocres, que, além de não necessitarem de uma qualificação, eles também retiram a responsabilidade das decisões, né? Então, você não sente que faz parte do crescimento daquilo. A ideia é garantir o objetivo de ambas as partes, né? É garantir que não as prejudique. Algumas características aí para fazer a negociação, então, já que existem esses conflitos. Envolve pelo menos duas partes, as partes envolvidas produzem interesses diferentes. Ambas as partes, até um certo ponto, elas estão envolvidas em algum tipo de relacionamento voluntário. Esse relacionamento, ele está voltado à divisão ou então troca de recursos específicos. E o envolvimento entre as partes, ela tem como objetivo buscar o entendimento por uma ou algumas propostas, né? Mas que recebem contrapropostas, assim, a negociação faz parte de um processo. Ela é uma atividade sequencial, ela não é simultânea. Não é só estalar os dedos e aconteceu, né? A teoria das decisões, ela teve início com o Herbert Simon, com base na teoria do comportamento. Ela promoveu um sistema de decisão em que cada indivíduo ele toma uma decisão que seja a melhor para a organização, buscando consenso entre as ações e também as decisões. A teoria administrativa ela tem um modo diferente de resolver conflitos através da tomada de decisão. Esse comportamento vai estar dividido aí para cada categoria. Por exemplo, a teoria clássica da administração, ela não considera que o indivíduo ele possa participar das decisões. Ele é tratado aí como um trabalhador, um instrumento da produtividade. Na teoria das relações humanas, leva apenas a participação do indivíduo pelas suas necessidades, atitudes, valores e seus objetivos pessoais. É uma forma, então, limitada de obter as decisões. A teoria comportamental, ela vai considerar os indivíduos participantes da organização que têm raciocínio, opiniões, agem racionalmente e decidem se querem ou não fazer parte de uma negociação para a tomada de decisão. Então, todo o processo decisório ele é complexo, pois depende muito das características pessoais e da organização. O tomador de decisão ele deve estar envolvido para que ele perceba a situação, que tem a necessidade de uma solução. No entanto, ela segue aí algumas etapas. Perceber a situação que envolve, né, alguns problemas, conflitos ou dilemas. Aí faz uma análise e uma decisão do problema, dos conflitos ou dos dilemas. Definir os objetivos. Busca-se, então, as soluções alternativas para a resolução da situação. Selecionar, escolher a decisão mais adequada na resolução daquele problema. E avaliar e comparar as alternativas propostas, né? Aplicar a questão escolhida para a solução do problema. Então, os itens, eles interagem uns com os outros e cada um depende da situação anterior para alcançar o objetivo final. Estamos terminando, tá, gente? E é claro, gente, que também há aí uma apreciação crítica à teoria comportamental. Toda teoria aí, obviamente, né? Ela não vai abarcar tudo, então sempre vai ter uma parte aí, uma crítica à teoria. Embora tivesse recebido poucas críticas, a teoria comportamental ela teve muita ênfase nas pessoas e exageradamente na classificação pela satisfação e necessidade dos indivíduos. Então, ela é mais descritiva do que prescritiva, ou seja, ela mais vai descrever uma situação do que dizer como fazer, né? Ela não indicou caminhos para serem seguidos, detalhou muito o comportamento humano na empresa e o seu rendimento nas tarefas. Por fim, ela não procurou apresentar modelos que pudessem ser aplicados nas organizações, pois, apesar de muitos conceitos, a sua aplicabilidade tem muita dificuldade
para adequação para as empresas, né? E agora a teoria do desenvolvimento organizacional. Após a teoria comportamental, uma equipe de pessoas que incluíam aí cientistas e consultores, essa equipe resolveu realizar uma mudança nas empresas, buscando apresentar um novo sistema de administração muito mais moderno, mais democrático e com muitas variações ao desenvolvimento das organizações. Então, nasceu desenvolvimento organizacional, DO. Esse modelo nasceu em 1962, é novinho, né? Ele é uma continuação da teoria comportamental e não é propriamente, né, uma teoria administrativa, mas é como se fosse um desdobramento prático e operacional aí, né, da teoria comportamental. A origem, então, do DO tem motivado os administradores e consultores a trabalharem de modo que as pessoas se sentissem parte dessa organização. Assim foram atribuídos aí vários fatores para o seu surgimento, né? A dificuldade de administrar pelo motivo de muitas teorias. Então, a DO tratou de promover mudanças e flexibilidade organizacional, fazendo com que apenas um indivíduo sozinho ele não provoque mudanças, mas a necessidade de estabelecer um planejamento coerente para o desenvolvimento e as mudanças necessárias aí na organização. Segunda coisa é a motivação humana. Observa-se que nem sempre os objetivos da empresa elas estão de acordo com os objetivos do indivíduo. Então, o sistema acaba se tornando ineficiente. A terceira é National Training Laboratory, NTL. NTL. Foi necessário criar um laboratório para os estudos do comportamento humano com o treinamento aí da sensitividade do indivíduo. E o quarto é a publicação do livro. Então, após estudos de pesquisas realizados aí pela NTL, perceberam que a sua aplicabilidade ela tem uma grande diferença no comportamento das organizações quando é tratada corretamente a sensitividade aí do indivíduo. Temos também a questão das diversidades de mudanças no mundo, né? Ou seja, a necessidade da organização ela está pronta para as transformações de forma rápida e inesperada. A fusão de duas tendências, que é o estudo da estrutura e também do comportamento humano. A questão dos conflitos interpessoais. Então, foram criados grupos de pessoas e que se alteraram entre as organizações públicas e privadas, né? E os modelos de desenvolvimento organizacional, ambiental, organização, grupo e indivíduo, né? O DO ele foi desenvolvido através desses modelos. Vamos falar aqui de cultura organizacional. Segundo Prahalad e Ramel. Gente, vocês já prestaram atenção como tem nome difícil? Por que esse povo não pode ter o nome de Maria, José, Francisco, Antônio? Não sei, né? Silva, Costa. Para quê? Para que isso, né? Vamos lá. A cultura organizacional, ela pode ser interpretada como a genética corporativa e sua consequente influência como fator, então, facilitador de resistência nos processos de mudança pessoais e também da organização. A cultura organizacional, ela possui muitas variáveis, porque ela representa formas informais que vão orientar o comportamento dos indivíduos no dia a dia. Aquela questão que a gente falou lá, né? A interação dos colegas e tudo mais, aquilo ali é que vai gerar a cultura organizacional, né? Ou seja, são essas formas informais que vão orientar o comportamento dos indivíduos no dia a dia, no ambiente de trabalho. E cada empresa possui o seu modelo de cultura organizacional. E sempre existem diferenças de uma organização para outra, tá? Algumas são conservadoras, outras rígidas, e ainda há aquelas que são mais flexíveis. As organizações que possuem um sistema mais flexível de administração, e o conjunto de pessoas faz parte da estrutura, tem muito mais facilidade de criar mudanças na busca por maior profissionalismo e inovação. Alguém sabe me dizer por quê?
Alguém sabe me dizer por quê? Organizações que possuem um sistema mais flexível de administração, elas conseguem, né, criar mudanças em busca de inovação de forma mais fácil, mais facilitada? Marcela, eu acho que é porque, por ser mais flexível, as pessoas dão mais opinião, né? Tem medo, não tem medo de chegar e falar alguma coisa. Também. Então, elas têm mais oportunidade de participar, né? E se elas têm mais oportunidades de participar, elas também se sentem mais parte daquela organização. Então, além da gente ter a questão que você falou, que é algo que a gente chama como brainstorming, brain é cérebro, né? Storm é tempestade, é o que a gente chama de tempestade de ideias. Nada mais é, gente, do que a gente sentar e começar a trocar ideias. E aí cada pessoa tem uma perspectiva diferente, né? Uma complementa a outra, né? Às vezes você fala uma coisa, gente, quantas vezes eu já passei por isso? Aí a pessoa faz assim, né? Então a gente vai e faz assim. Eu digo, caralho, eu não tinha pensado por esse lado. Saiu tão... Como a outra pessoa, nossa, não, mas estava tão claro para mim, porque pessoas são diferentes, têm formas diferentes de encarar situações. Então, um ambiente mais flexível, onde as pessoas podem e sentem a vontade de se colocar, né, faz nascer mais ideias, né, um ambiente mais fértil. É um solo onde as boas ideias são melhor cultivadas, cuidadas, né, e tem o seu crescimento aí garantido, além do que, né, se é um ambiente mais participativo, por mais que eu não tenha tido a ideia em si, eu estou participando de forma mais ativa. Então, para as mudanças acontecerem, ela não acontece de cima para baixo. Ela até tem que ser comprada pela alta cúpula, né? Mas que vai fazer acontecer quem está na base, e essa base tem que estar aí, né, bem inserida, bem conectada e bem à vontade. Então, por isso que eles têm essa característica, essa cultura organizacional mais flexível, vai trazer, então, uma melhor percepção e um ambiente mais favorável à inovação. É muito positivo. E clima organizacional? Segundo o que a Venata, ele reflete aí no modo como as pessoas interagem umas com as outras, né? Podendo ser aí seus clientes internos ou externos dentro de uma organização e também o seu grau de satisfação no ambiente de trabalho que os cerca. O clima organizacional, ele tem duas variáveis bem distintas. A primeira é o agradável, respeito mútuo com as pessoas, a interação e troca de gentilezas. Ou a segunda pode ser o modo da pessoa ser desagradável, frio, agressivo e alienado ao extremo. Então, o clima, né, vai ser como essas pessoas vão interagir. Então, o clima ele pode mudar um pouco, né? Às vezes pode chegar uma pessoa aí que faz o clima ficar, né, mais pesado, né? Tem umas que, pelo amor de Deus, né, tem uma capacidade de carregar as pessoas que é incrível. Mas, em compensação, temos outras, né, que quando chegam são verdadeiros raios de sol, né, e traz aí um lindo arco-íris para o ambiente. Então, o clima vai ser essa interação das pessoas umas com as outras. Gente, se alguém puder colocar aqui do lado para mim, ou depois me enviar lá no privado, quais são as datas, gente, das provas para vocês, que tem lá as datas limites, né, porque eu sei que vocês têm mais ou menos cerca de um mês. Eu acho que já devem estar todas liberadas dessa disciplina. Vocês poderiam me informar, alguém, qual é a data limite da N1, N2, N3, N4? N3 e N4 é o mesmo dia, né? Deve ser o mesmo dia. Se alguém puder fazer esse favor, eu agradeço. Para eu poder fazer uma chamada depois com os alunos, né? Relembrarem. Porque alguns têm perdido essas provas, gente. Não tem como repor depois, tá? Eu estou ficando preocupada. Ok? Então, o clima organizacional vai estar mais relacionado aí às pessoas, né? Ele é o estado da organização em quem se encontra, ou parte dela, em um dado momento, né? Ou seja, momentaneamente, mas passível de mudanças em um período pequeno pelas novas
É teu primeiro dia hoje, Vaneide? Para Bergamini e Coda, clima organizacional nada mais é do que o indicador de nível de satisfação ou de insatisfação experimentado aí pelo empregado no ambiente da empresa. Pois seja muito bem-vinda, minha filha. Muito bem-vinda ao seu primeiro dia conosco. Espero que estejamos juntos, todinhos, até também, Ítala. Até o final, né? Vamos aí por 8 semestres juntinhos. Depois vocês me mandem uma mensagem lá